Na aula de hoje, vamos começar a desenhar, a praticar com desenhos técnicos em 2D. Para isso, eu vou usar alguns exemplos do site StudyCAD Cam, que é um site que tem alguns exercícios gratuitos para você estudar CAD. Vocês já estão vendo aqui que tem um Batman, eu adoro esse exercício aqui, eu achei ele bem legal. E basicamente vamos começar a ver como desenhar no Fusion, como fazer desenhos, como fazer esboços. Bem, mas antes de partirmos direto Mas antes de partirmos direto para o Batman, vamos aprender algumas funcionalidades do desenho. Aqui no Fusion, para iniciarmos um esboço, vamos aqui na aba de Criar, clicamos em Criar Esboço. Ou podemos vir aqui no atalho rápido de Criar Esboço. Quando você clica em Criar Esboço, ele pede para você escolher um dos 3 planos. Eu vou escolher esse plano frontal, por exemplo. Mas nesse caso, como só estamos desenhando em 3D, não vai fazer diferença. Ou desenhando em 2D, exemplos, não vai ter diferença. Eu vou fechar esse painel do lado para ficar mais espaçoso minha área de trabalho. Bem, agora vamos ver algumas ferramentas. Quando você inicia um esboço, seu painel aqui em cima muda. Você vai para a aba de esboço. E na aba de esboço a gente tem a parte de criar, modificar, restrições, inspecionar, inserir, selecionar. Bem parecido, só que voltado ao desenho 2D. Por exemplo, aqui em criar a gente tem uma linha, retângulo, círculo, arco. Tem várias opções. Texto, espelhar, padrão circular, retangular, incluir. Tem várias coisas. Vamos começar com o mais simples, a linha, ou tecla rápida L. Vocês vão ver que vocês vão se acostumar a usar as teclas rápidas. Bem, a linha, perceba, eu posso desenhar uma linha. Fica já uma dica aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que meu mouse ele fica travando nos quadradinhos da grade. Isso é interessante para alguns projetos, nem tanto para outros, mas é importante. Por exemplo, se eu desabilitar o Snap, perceba que isso não acontece mais. Porém, quando eu desenho alguma coisa, por exemplo, isso daqui, eu tenho um guia para fechar um sólido. E às vezes isso pode não acontecer se você tiver com alguma opção desabilitada. Então, se você tiver sem restrições, se você tiver sem pontos, não vai funcionar. Você vai criar uma linha e às vezes você não vai conseguir encontrar a outra. Então, cuidado, pode ser que as configurações estejam erradas e por isso que esteja estranho desenhar no Fusion. Então, a gente deixem com essas configurações. Eu vou habilitar o Snap, porque eu acho interessante agora. Vou habilitar os pontos e as restrições também. Bem, vou dar Ctrl Z aqui, só vou apagar, na verdade, pronto. Agora, vamos criar um sólido. Vou pegar a linha, vou selecionar o ponto inicial e vou puxar. Quando você puxa a linha, ele te pergunta o quão você quer puxar ela. Então, eu vou tirar aqui o zoom, eu vou querer puxar ela, por exemplo, 10 milímetros. Então, vamos lá. Vamos mover 10 milímetros. 1 centímetro, no caso, né? Quando você clica aqui, você já pode puxar a próxima, não precisa clicar de novo. Ou você pode clicar no Vzinho e encerrar. Mas ótimo. Essa reta está bem definida. Perceba que eu saí da ferramenta linha. Como é que você sai? Aperta ESC. Perceba que aqui nesse ponto, se você deixar o mouse aqui em cima, perceba que nesse ponto tem um roxinho. Por que está assim? Porque essa linha foi criada a partir do plano central, do ponto central do esboço. Então ela está fixa com aquele ponto central. E ela está bem definida, por isso que ela está preta. Ela está fixa aqui e ela está dizendo que tem que ter 10 de altura, tá certo? Se você pegar e puxar ela, você não vai conseguir. Ó. Perceba que você não consegue. Clique e arrasta, não vai, porque ela está bem definida. Agora eu vou criar outra linha. Vou pegar a linha, clicar aqui e vou puxar ela. Vou puxar até os 10 milímetros de novo. E vou continuar até fechar o sólido.
Pronto. Fechei o retângulo. O quadrado, né? Perceba que agora temos um quadrado fechado. Esse lado está azul porque, como eu disse, ele não está tão bem definido. Como que definimos ele? A gente pode colocar uma cota de esboço aqui, dizendo que aqui tem 10. E pronto, ele já está definido. Eu não consigo mais alterar ele. Ou seja, ele está de maneira tão restringida que ele é imutável. Então, por isso que ele fica preto. Mas não se preocupe com isso. Às vezes não é tão interessante ter isso. Mas, enfim. Como que eu fiz essa cota? Como que eu mostrei que aqui tem 10? Bem simples. Quando você vem na aba Criar, você pode criar uma cota. Cota de esboço. Essa cota de esboço basicamente vai te dizer a dimensão entre, por exemplo, esse lado e esse lado, que é 10. Ou, por exemplo, eu quero que seja dessa parede para essa parede. Qual a angulação? 90. Mas perceba que eu cliquei para fazer e ele disse que está sobre restringido. O que é isso? Significa que essa dimensão já está definida e eu não posso alterar ela. Mas se eu quiser, eu posso criar orientado. E basicamente eu criei só para eu ver. Não vai conseguir ser alterado, eu não consigo alterar. Mas tudo certo. Criamos uma área. Quando você cria uma área, ela fica azulada ou fica com outra coloração que você consegue selecionar. Contudo, se você criar uma área não fechada, deixa eu ver se eu consigo desabilitar aqui o Snap e a grade. Pronto. Você pode ter criado, vou deixar mais próximo aqui. Às vezes você pode ter criado um desenho e você fica se perguntando por que ele não virou uma área. Ele não virou uma área justamente porque não está fechado. Porém, pode parecer que ele está fechado, mas as pontas não se encostam. Isso pode acontecer às vezes, temos que tomar cuidado. Se ele não está me aparecendo a opção de selecionar, então ele não se transformou numa área. As áreas têm que ser fechadas, então isso daqui tinha que estar assim. Ótimo. Então agora ele é uma área. Então muito cuidado com isso. E perceba que ele está azul. Por que ele está azul? Porque ele não tem nada definido. Eu posso alterar ele, eu posso mover os pontos. Ele é uma área indefinida. Então eu posso alterar muitas coisas. Contudo, como eu disse, vamos dar as cotas a ele. Então vou vir aqui em criar, cota. Posso dar uma cota e dizer que esse lado vai valer 15. Posso vir na cota e dizer que desse lado para esse lado eu vou ter uma angulação de 35 graus. Que foi pouco, né? Vou colocar uma angulação de 60 graus. Ó, você pode arrastar as cotas. Vou dizer também que desse lado para esse lado eu vou ter uma angulação de 80 graus. Show! Vou dizer que desse lado para esse lado eu vou ter uma angulação de 88 graus. Bacana. Vou dizer que esse lado aqui eu quero que tenha 14. Vou dizer que esse lado aqui, visto de lado, eu quero que tenha 11. Bacana. E isso eu vou definindo o meu projeto. Vou dizer que, por exemplo, ó, eu ainda consigo mover ele. Ó. Vou dizer que esse lado aqui, possivelmente esse lado aqui já esteja, já esteja restringido. Porque eu tenho essa distância, essa angulação, então eu não consigo mais mover ele. Eu tenho essa angulação também, então ele está meio que travado, né? Eu posso, por exemplo, pegar esse carinha aqui e travar ele no ponto central. Olha só, eu travei ele. Agora ele está bem definido. Vou dar um Ctrl Z aqui só para mostrar para vocês que eu posso travar ele em outros lugares com as restrições. Por exemplo, posso vir aqui, posso fixar esse ponto. Ó. Esse ponto, vou dar Ctrl Z, vou fixar ele com a restrição. Ou seja, eu vou dizer que esse ponto não sai mais daqui. Esse ponto não sai mais daqui, eu não consigo mexer mais o objeto. Por quê? Porque esse ponto está travado. E o resto da figura está tão bem definida que eu não consigo mexer ela. Então, quando está preto assim, significa que está bem definido. Certo. Mostrei algumas coisas básicas aqui do desenho. Vou passar por cima de outras, por exemplo, o círculo. Círculo de ponto central. Você cria um círculo, ó, já vem como uma área. Você pode criar um retângulo de 2 pontos. Enfim, tem várias ferramentas. Você pode espelhar, por exemplo, eu vou espelhar esse quadrado aqui, né, esse retângulo, essas 4 arestas, e a linha central é essa daqui. Show! Ele espelhou usando essa linha como linha central. Então tem muitas opções aqui.
Ou a gente também pode modificar. Ó. Na modificação, a gente pode, por exemplo, criar um chanfro, onde o chanfro ele pode ter distâncias iguais. Por exemplo, eu vou criar um chanfro dessa reta para essa reta, olha só. E o chanfro aqui do lado, perceba que ele tem algumas opções. Ó. Pode ser um chanfro com ângulo, um chanfro com duas distâncias, enfim. Mas perceba que tem um aviso, que as restrições e ou dimensões foram destruídas, né? Porque eu estou modificando meu objeto. Então ele muda. Posso criar também um arredondamento, por exemplo, eu clicar nesse ponto, nessas duas arestas e arredondar a borda. Enfim, galera, tem muitas opções. Não vou me estender, né? Tem deslocamento, que você pode deslocar. É uma infinidade de opções. Quando a gente começar a desenhar, vocês vão ver a utilização de várias opções dessas. Bem, essa aula 1 aqui, né? Essa aula 2, servia apenas para a gente introduzir, né? Alguns componentes do desenho. Na próxima aula, vamos fazer nosso primeiro desenho, que vai ser o Batman.